Graça e paz a todos. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã com os irmãos. A minha família não pôde estar porque a minha esposa está grávida de 8 meses, do nosso terceiro. Na verdade é a terceira agora, eu já tenho 2 meninos e está chegando a menininha agora e ela está muito gripada. Então está de cama. E eu não tinha como vir com os 2 meninos, porque eles não param, né? Então, ficou todo mundo lá em casa. Mas é uma alegria estar aqui com vocês hoje. O reverendo João Batista entrou em contato comigo para trazer a mensagem. Prontamente eu aceitei. E eu espero que, através da palavra e do agir do Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor fale com a igreja. E o versículo que eu gostaria de usar nesta manhã é somente um, que está lá na carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, no versículo 6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. E a palavra do Senhor diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler todos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Queridos, Filipenses é uma carta conhecida como a carta da alegria. Mas eu costumo dizer que quando você lê essa carta, quando você estuda a respeito da alegria que se fala nessa carta, é uma alegria que vai quebrar muito dos nossos paradigmas nos dias de hoje a respeito da alegria. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava na cadeia, ele estava preso em Roma. E durante 24 horas do dia, ele era vigiado e também acorrentado a um soldado romano. Um prisioneiro acorrentado a um soldado, mas não somente isso. O apóstolo Paulo, ele se considerava escravo de Cristo. No versículo 1, ele começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E a palavra servos aqui não é a palavra servo, diácono, que nós estamos acostumados, mas é a palavra doulos, que significa escravo. E o escravo era alguém que não pertencia a si mesmo, mas ele pertencia a outro. Então imagina essa situação: um homem que estava preso, vigiado e acorrentado 24 horas por um soldado romano, se considerava um escravo de Cristo. Ele estava preso por causa do Evangelho, mas ele escreve uma carta que transborda alegria. Tanto que muitos vão dizer que o versículo-chave dessa carta está em Filipenses 4:4, quando diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não somente isso, mas o apóstolo também vai dizer que essa igreja, ela era a sua alegria. Uma carta que transborda alegria. Mas o Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor inglês, galês, que trabalhou na Inglaterra, diz o seguinte a respeito desse versículo que nós lemos agora, daquele que começou uma boa obra. Ele diz assim: temos aqui o que muito bem se pode descrever como o versículo-chave da epístola inteira. É neste versículo que o apóstolo nos apresenta desde logo o fundamento da sua confiança concernente a si mesmo e ao seu futuro pessoal, bem como ao futuro da igreja de Filipos. E a igreja aqui está completando 45 anos. Eu costumo dizer, eu vou completar 40 anos. A gente começa a entrar na crise da meia-idade, né? Quando a gente começa a chegar nos 40 anos. Eu pastorei uma igreja que a maioria é jovem. Os meus presbíteros todos são mais novos do que eu. Para os irmãos terem uma ideia,
E eu me sinto velho no meio deles, quando eu penso que eu vou completar 40. E é a crise da meia-idade, né? Já comecei até a ler um livro chamado Perdido no Meio, de Paul Tripp, que fala sobre essa crise, né? Alguns olham para mim e falam, mas começou tão cedo, né? Mas eu já sou pai, já sou pastor há um bom tempo, mas 45 anos é tempo de se olhar para trás e ver o que Deus tem feito, o que Deus tem trabalhado, mas não somente na vida da igreja, mas também na nossa vida. Queridos, esse versículo durante muito tempo eu deixei pregado na porta do meu guarda-roupa. Durante muito tempo eu acordava, eu entrava no meu quarto, eu saía do meu quarto, eu via esse versículo para sempre lembrar de que aquele que começou uma boa obra na minha vida, ele vai completar esta obra, esta boa obra, até o dia de Cristo Jesus. E é justamente sobre este versículo que eu gostaria que nós tirássemos algumas lições para as nossas vidas, lições para a vida da igreja, a respeito dessa boa obra que ele começou. E a primeira lição é a seguinte: uma convicção que nos traz alegria. Uma convicção que nos traz alegria. Paulo vai dizer o seguinte: eu estou plenamente certo. Paulo, ele está persuadido disso. Outras versões vão dizer que ele está convencido a respeito deste trabalho. Paulo, ele não tem aqui uma vaga sugestão a respeito do trabalho de Deus, mas o apóstolo, ele tem uma convicção inabalável a respeito desse trabalho. E é interessante que a confiança dele não está nos filipenses. A confiança dele não está nele mesmo, mas a confiança dele está na obra que Deus vai realizando no meio deles e através deles. Queridos, nada nessa vida, nem a morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus. Paulo estava passando por tribulação aqui, ele estava preso. Mas ele tem uma esperança certa a respeito do seu futuro. Eu estou plenamente certo. E aqui não é um triunfalismo barato, como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, Deus está dando uma prova e logo em seguida nós vamos sair dessa prova. Nós vivemos dias em que o evangelho que é pregado muitas vezes é um evangelho do triunfalismo. Até cantamos sobre isso. Como se a qualquer momento, lógico, quando nós passamos por lutas, nós queremos que elas cessem. Nós queremos que as lutas passem, mas muitas vezes o que é pregado, o que é cantado, é que a qualquer momento a minha vitória vai ter sabor de mel, de alguma maneira. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito de uma vitória que é muito mais além da vida que nós vivemos. Versículo 20 e 21, olha o que ele diz aqui do primeiro capítulo. Ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então essa vitória, esse trabalho, essa convicção que o apóstolo tem a respeito desse trabalho na sua vida, é muito mais do que nessa vida que nós estamos. Mas ela continua, porque ele fala que para ele o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Lá em Romanos capítulo 8,
do versículo 35 ao versículo 39, o apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai dizer que nem a morte pode nos separar, nada pode nos separar, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso essa convicção do apóstolo, ele estava convencido disso. E meus queridos, se o apóstolo Paulo podia ter essa convicção, se ele ensinava isso à igreja de Filipenses, da mesma maneira também nós podemos ter essa convicção a respeito dessa obra na nossa vida. O Senhor Jesus, lá em João 5, versículo 24, ele disse o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor está dizendo: aquele que crê nele já passou da morte para a vida e pode ter essa certeza desse trabalho. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 13, diz o seguinte: estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Não existe nada melhor do que você poder deitar a sua cabeça no seu travesseiro, com a convicção da certeza da obra de Deus na sua vida. Não existe nada melhor do que você deitar a cabeça no seu travesseiro, com a certeza da salvação. Existem muitas pessoas que vivem com medo que Deus a qualquer momento parasse, como se Deus a qualquer momento parasse com essa obra que Ele começou nas nossas vidas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores, e aquele que crê em Cristo não pode dizer o seguinte: talvez eu terei uma vida eterna, mas aquele que crê em Cristo pode dizer: eu estou certo. Eu tenho uma convicção de que aquele que começou uma boa obra vai completá-la. Eu pergunto para você que está aqui hoje: você tem certeza da sua salvação? Será que você pode dizer: olha, eu tenho certeza sobre aquele que começou uma boa obra na minha vida? E a gente sempre costuma perguntar: se você partisse hoje para estar com Cristo, se você morresse a qualquer momento, você tem certeza que você estará com o Senhor nos céus? Eu cresci na igreja, talvez como muitos de vocês. Eu fui ensinado no caminho, mas a minha salvação, essa certeza, essa convicção, ela só veio quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu entendi o Evangelho de uma maneira mais clara. Não foi através de um apelo, não foi através de um grande pregador, mas foi um pregador simplesmente pregando sobre céu e inferno. E eu vi que eu precisava de Jesus, e eu digo isso porque essa luta que eu tinha é a luta que muitos compartilham comigo, que é a luta de você deitar muitas vezes a cabeça no seu travesseiro, sem a convicção do que vai acontecer se o mundo acabar. Então por isso eu pergunto para você: você tem a convicção da sua salvação? Você pode dizer que Deus começou uma obra na sua vida, a ponto que se qualquer coisa acontecesse, se Jesus voltasse, ou se eu morresse a qualquer momento, eu estaria com Ele na eternidade? Por que nós podemos ter essa certeza? Foi uma pergunta que me fizeram. Pastor, por que nós podemos ter essa certeza? A gente tem essa certeza por causa do agente da salvação. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui: daquele que começou boa obra em vós. Ele aponta a Deus como o agente da salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele realiza de acordo com o seu bom propósito. Efésios capítulo 1, versículo 5 vai dizer o seguinte:
e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? A palavra beneplácito, né? Que palavra que é essa? Simplesmente significa de acordo com o seu bom propósito. E no caso dos filipenses, é gostoso estudar a respeito dessa carta, a respeito dessa igreja, que nós vemos Deus direcionando tudo de acordo com o seu propósito no nascimento desta igreja, e o apóstolo Paulo participou de tudo. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo queria muito ir para a Ásia. Ele queria pregar o evangelho na Ásia, mas nós vemos o Espírito Santo impedindo o apóstolo Paulo. Diz assim lá em Atos 16, 6 e 7. Diz assim: atravessaram a região da Frígia Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante de Mísia, tentaram ir para Bitinia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, o apóstolo Paulo, Silas, eles queriam ir para uma região da Ásia, mas por 2 vezes eles foram impedidos pelo Espírito Santo de entrar naquela região. Então, durante a noite, o apóstolo Paulo tem uma visão. E olha que interessante, 16:9 de Atos diz assim: de noite apareceu a Paulo esta visão, estava ali de pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Primeiro, ele é impedido pelo Espírito Santo de entrar em algo, 2 vezes. De repente, ele tem uma visão sobre um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, eles vão então para Filipos, Paulo e Silas, e chegando ali em Filipos, eles veem um grupo de mulheres que saem para oração na beira de um rio. Paulo então prega a palavra de Deus para estas mulheres. Olha a obra de Deus, lá em Atos 16:14 diz assim: entre as mulheres havia uma mulher chamada Lídia, e diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Queridos, nisso tudo Deus está guiando. Primeiro, o Espírito impede eles de entrarem na Ásia. Depois, Paulo tem uma visão a respeito de um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando eles chegam ali na cidade de Filipos, existe um grupo de mulheres, então ele vai pregar para aquelas mulheres. E o texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, e Lídia entendeu. Pouco depois, eles estão andando. Uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, ela vai atrás deles, gritando. O apóstolo Paulo, então, ele expulsa o demônio dessa jovem, mas ela tinha senhores. Eles ficaram bravos com isso. Resultado, Paulo e Silas vão para a cadeia. Paulo e Silas estão na cadeia, e o texto vai dizer que altas horas da noite eles estão cantando e louvando a Deus. E é engraçado porque eles estavam com as mãos presas e com os pés presos. Enquanto eles estão cantando, Deus envia um terremoto. Acontece um terremoto e diz que as cadeias se abrem. E o carcereiro ficou preocupado, porque ele podia perder a sua vida, e ele ia se matar, e o apóstolo Paulo: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro vai dizer assim: o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo vai dizer: creia no Senhor Jesus. A partir daquele momento também o carcereiro também é batizado. Assim como Lídia foi batizada, ela e todos os seus, também o carcereiro e todos os seus são batizados. Nós vemos Deus direcionando tudo para o nascimento dessa igreja. Eu costumo dizer que ali em Filipos nasceu a primeira igreja presbiteriana. Por quê? Porque você olha, Deus direcionando tudo, Deus abrindo o coração, né, de Lídia, e depois Lídia, ela e toda a sua casa é batizada, e depois no carcereiro, ele e toda a sua casa também é batizado. Deus direciona tudo. A obra de Deus é Ele que inicia, o Espírito sopra onde Ele quer.
C.S. Lewis, no seu livro Surpreendido pela Alegria, ele vai descrever o momento da sua conversão, que ele diz o seguinte, que em certa noite de 1929, ele era apenas um convertido mais relutante, mais infeliz e abatido de toda a Inglaterra. Já viu um convertido infeliz e abatido? Porque as suas convicções caíram. A sua situação era pior que a do filho pródigo, pois este caminhou espontaneamente de volta ao lar. Ao contrário, C.S. Lewis entrou em casa depois de muita resistência, dando socos e pontapés no pai. Pouco depois, C.S. Lewis, escrevendo para um amigo nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: suponho que o Espírito Santo tenha apanhado e que você já esteja preso à sua rede. Não adianta relutar mais. Deus começou um trabalho em você. É Deus que começa o trabalho, de acordo com o seu bom propósito. E por que é Ele que começa esse trabalho? Porque a palavra de Deus é clara. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não responde, mas Deus nos dá vida. Ele coloca essa vida em nós. O texto ainda diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos e de alguma maneira, ou por um milagre, através do Espírito Santo, Deus nos dá uma nova vida. Mas espera aí, pastor, eu exerci fé. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu exerci fé, sim. Mas até a fé é Deus quem nos deu. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a nossa fé foi Ele que nos deu. E que interessante, porque Hebreus 12, versículo 2, diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Nós podemos ter a convicção da nossa salvação por causa do agente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, Deus começou uma boa obra nas nossas vidas, conforme o seu bom propósito, conforme o seu beneplácito. Talvez há uma dúvida no seu coração de pensar o seguinte: por que eu? Eu te entendo um pouco, mas foi conforme o bom propósito de Deus. Ele nos amou. Primeiro, Ele viu o nosso estado, Ele teve misericórdia de nós, e Ele derramou da sua graça sobre as nossas vidas. Ele nos deu uma nova vida. Porque Deus é misericordioso. Se dependesse de nós, nós fugiríamos. Se dependesse de nós, nós correríamos. Se dependesse de nós, nós queríamos viver a nossa vida e do nosso jeito, mas Ele foi atrás e você está aqui hoje. Em 45 anos de igreja, talvez você possa ver aqui pessoas mais velhas, que estão sentadas aqui no banco, pensando no seguinte: eu lembro de quando começou a igreja. E eu posso dizer que Deus começou uma obra aqui, na vida dos irmãos e também na minha vida. Porque se dependesse de nós, nós correríamos, nós fugiríamos de Deus. Ele é o agente da nossa salvação. Mas qual que é a natureza dessa salvação? Paulo vai definir a salvação como uma boa obra de Deus em nós. A salvação não é apenas algo que Deus realiza por nós, mas sobretudo em nós. Em nós. Tito capítulo 2, de 11 a 13, explica isso muito bem, que diz o seguinte:
Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, sóbria e justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que a graça de Deus, ela se manifesta em Cristo, mas ela também nos ensina. Até quando? Até o dia de Cristo. Olha que interessante. Deus começa uma obra na nossa vida, mas Ele está trabalhando na nossa vida. Nós estamos em obra. O cristianismo é algo que nós experimentamos, é uma transformação profunda na nossa vida, é um novo nascimento, mas quando isso acontece, agora Deus está trabalhando no nosso coração, até o dia de Cristo. E antes de nós entrarmos na glória, antes de sermos levados, Cristo, o Senhor, está trabalhando em nós para nos fazer a imagem de Jesus. Romanos 8, 29, que diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele está trabalhando em nós a imagem de Cristo. Nós estamos em obras. Uma vez eu vi uma camisa que eu gostei muito. Dizia assim: estou em obras. Filipenses 1,6. Estamos em obras. E é por isso que nesse processo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas ruins ou coisas boas, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Deus está nos transformando. E quando todas as coisas, significa coisas ruins, significa coisas boas e significa até os nossos pecados, muitas vezes. Tim Keller, ele vai dizer o seguinte a respeito desse texto. Ele diz o seguinte: a palavra todas significa todas mesmo. Ou seja, isso inclui até a nossa recaída e o nosso pecado. Ora, o pecado é sempre ruim, sempre uma coisa terrível, e sempre viveremos para lamentar suas dolorosas consequências em nossas vidas. Porém, Deus é tão grande que o entrelaça no bem final que nos advirá. Ele é capaz de usar até os nossos pecados e fracassos para nos trazer humildade e para nos ensinar a ter uma visão correta de nós mesmos e um grande apreço por Cristo. Isso não justifica o nosso pecado, mas faz com que observemos como Deus está operando por meio dele. Queridos, isso nos leva a termos mais humildade, mas também até termos mais paciência com o nosso irmão. Às vezes a gente perde a paciência, mas Deus também está trabalhando na vida dele. Mas talvez você diga o seguinte: pastor, a minha vida ela não é uma boa obra. A minha vida eu queria que ela fosse num rumo e ela tomou outro rumo totalmente. Você não sabe o que se passa dentro do meu coração. Queridos, se pensamos necessitar de algo bom que Deus tem mantido longe de nós, na verdade não necessitamos disso em absoluto. Isso também significa que, se temos a sensação de que nossa vida foi arruinada por algo negativo, na verdade o que ocorreu tem um papel muito importante em nossa vida. Isso está nos ensinando, moldando, enriquecendo e também nos tornando mais humildes. Nós estamos em obras. Nós estamos sendo trabalhados até o dia de Cristo Jesus, e isso nos dá esperança. Às vezes você deita a cabeça no seu travesseiro, pensando: eu errei, eu fracassei, mas Senhor, obrigado, porque o Senhor não desiste de mim. Eu errei, eu fracassei, mas o Senhor está me ensinando. E o Senhor vai nos quebrantando.
Às vezes situações que se passam, uma notícia inesperada, você pode ter a esperança de que Deus está trabalhando em algo muito maior. Isso é esperança. Por isso é uma convicção que nos traz esperança. Qual o propósito dessa obra? A palavra diz ainda aqui, continua no versículo 6, Ele vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O mesmo Deus que começou vai completar essa obra. Deus jamais deixa uma obra inacabada. Ele está trabalhando na nossa vida. Trabalhar com pedreiro é difícil, né? O pastor estava comentando comigo que as obras aqui da igreja duraram em torno de 10 anos. Eu fico imaginando, né? Parece que nunca acaba. E às vezes você tem que trocar de pedreiro, né? Não, esse pedreiro não dá mais, eu vou contratar outro pedreiro. E às vezes o pedreiro vai embora porque também não aguenta o patrão, né? Só que Deus não é um desse. Ele não abandona a obra no caminho e fala: ih, o Davi pisou na bola de novo. Não dá mais não, Davi. Não dá mais. Fica aí, porque olha, eu já fiz de tudo. Deixa eu riscar seu nome do livro da vida. Passa aí o corretivo aqui, que eu vou tirar o nome. Deus não faz isso. Ele vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. E que dia será esse? Será o dia em que Jesus vai voltar, em que nós vamos nos encontrar com Ele. Então essa obra estará acabada. Acabada. E é interessante que Paulo usa aqui a palavra começar e completar. Sabe o que significa? São termos técnicos para indicar o começo e o fim de um sacrifício. O começo e o fim de um sacrifício. O apóstolo Paulo considera a vida de cada cristão como um sacrifício preparado para oferecer-se a Cristo Jesus. A sua própria vida era um sacrifício. Aliás, ele estava na cadeia por causa do Evangelho. Deus vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, até o dia em que nós nos encontraremos com Ele, para a consumação dessa obra. É por isso que nesse processo, nós devemos nos entregar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos entregamos a Deus como um sacrifício vivo, e não nos amoldamos com o mundo, que vai nos oferecer muitas coisas, nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós nos entregamos a Deus, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus do seu trabalho, da sua obra na nossa vida. E eu costumo dizer que quando nós chegarmos no céu, naquele dia, quando nós vermos a conclusão do trabalho de Deus nas nossas vidas, nós vamos dizer o seguinte: puxa, tudo que Deus quis era o melhor, e eu só briguei com Ele. Tudo que Deus quis foi o melhor para mim, e eu só briguei com Ele. De vez em quando eu gosto de brincar com o que eu assisto. E no ano passado, eu tinha ido ao cinema com o meu filho mais velho assistir Os Vingadores. Antes do último agora, o Guerra Infinita. Agora não é mais spoiler, né? Falar. E é engraçado que em determinado momento, o Doutor Estranho, ele está lá numa meio zen, o Homem de Ferro olha para ele e fala assim: o que está acontecendo? Ele fala assim: eu fui a mais de 14 milhões de futuros diferentes. E o Homem de Ferro pergunta para ele assim: em quantos nós vencemos? Ele disse assim: somente um. Eu pensando nisso, depois conversando com meu filho, eu até escrevi um artigo em cima disso na época, porque Deus é eterno e soberano. E das infinitas possibilidades que existem, Deus conhece todas. Não 14 milhões. Das infinitas possibilidades que existem, Deus conhece todas. E Ele escolhe a melhor para a gente.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando a gente chegar no céu, a gente vai falar como eu fui tolo. Como eu briguei com Deus à toa. Quando essa obra for concluída. Queridos, que magnífica essa obra. É para descansar o nosso coração. É para nos dar esperança. E sabe o que é interessante? É que, da mesma forma que começar e completar são termos técnicos para indicar o começo e o fim de um sacrifício, quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele disse assim: Tetelestai, que significa está consumado. Poderia ser traduzido assim, mas ficaria estranho. Está completado. Eu terminei. Cristo usa a mesma palavra que Paulo para completar. Sabe o que isso significa? Que essa boa obra, ela começa e ela termina na cruz de Cristo. Quando nós vamos à cruz de Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós clamamos pela misericórdia e pela graça de Deus, uma obra se inicia na nossa vida, mas é uma obra que já está certa, completa. Talvez você o tempo todo tenha fugido de Cristo. Talvez você está fugindo, mas você veio aqui hoje e não tem jeito. Pode ser que hoje é o dia dele começar essa obra na sua vida. Por isso clame a misericórdia de Deus sobre você, para que essa obra se inicie. E você pode ter a certeza que ela vai ser completada. Mas talvez você que está aqui hoje também sempre teve dúvida da sua salvação. Talvez você é uma pessoa salva, mas sempre teve dúvidas. Olhe para as Escrituras. Você pode ter essa certeza. Talvez você que está aqui hoje, você está passando por dificuldades. Está lutando, mas você está em obras. Deus está trabalhando na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor começou em nós através de Cristo Jesus. Mas o teu amor é tão grande, ó Deus, que o Senhor não nos solta. O Senhor vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela obra que o Senhor começou nesta igreja. Pela obra que o Senhor começou na vida de tantos irmãos que aqui estão. Talvez muitos deles possam contar a história. Talvez poderiam se assentar e contar durante muito tempo histórias que viram a tua mão agindo aqui. Mas talvez muitos também possam contar a história de como o Senhor tem agido em suas vidas. Alimenta a nossa fé, ó Deus. Alimenta a nossa convicção. E eu peço que o Senhor continue abençoando esta igreja. Que enquanto Jesus não voltar, ó Deus, que essa igreja continue trabalhando aqui neste lugar que o Senhor colocou. Que ela continue esta boa obra. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.